Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa aqui para que a gente possa conhecer como que está a sua situação econômica e financeira, mais uma empresa listada na Bolsa, e essa empresa, inclusive, ela tem uma característica aí, já que é uma empresa que pertence ao governo do estado de Minas Gerais, estamos falando aqui da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, S.A., a Copasa, e agora vem aí todo um processo aí que já está sendo trabalhado pelo governador Romeu Zema de privatização da Copasa, né? Então, o governo que tem 50,3% das ações, controle, né, da empresa, agora já está fazendo todos os esforços para fazer a privatização. A gente vai contar um pouquinho dessa história para vocês. Antes, deixa eu agradecer quem sugeriu aqui a Copasa, o meu amigo José Dantas, a quem eu mando um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar junto conosco, José Dantas. E bem, como meu amigo José Carlos Giuliani. José Carlos Giuliani, também uma honra sempre ter você conosco. José Carlos Giuliani, que está conosco aí desde praticamente o começo do canal, participando junto com a gente, que é quem eu agradeço imensamente todo o seu carinho e o incentivo. E também meu amigo Dalton Salvador, doutor Dalton Salvador, aí de Minas Gerais, que também sempre está conosco. O meu grande abraço não só a você e a todo o pessoal de Minas Gerais que participa muito junto com a gente aqui. Um abraço gigantesco para todo mundo aí de Minas Gerais. Mas, caso também vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negref, manda a sua sugestão, aproveita, dá o like, faça a inscrição e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em repartir conhecimentos, deixa anotadinha na sua agenda, dia 29 de setembro, uma sexta-feira, das 19 às 22 horas, o nosso curso de análise de balanços para investimentos, tá? Então, queremos repartir mais conhecimento com vocês aí, e esse curso vai ser online, vai ser ao vivo, presencial, porém à distância, aí você pode participar e aprender muito a respeito dessa ferramenta, dessa arte de analisar balanços, né? E aí, para participar é fácil, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp, que eu lhe encaminho a ficha de inscrição, já deixo uma vaguinha reservada para você, até porque as vagas são limitadas. Então, eu espero vocês dia 29 de setembro. Mas vamos falar então da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, essa é a Copasa, que está aí já dentro de um processo para ser privatizado. E o que é ser privatizado? É como o governo do estado de Minas Gerais tem mais de 50% das ações da empresa, 50,3%, então ele vai abrir mão desse controle e vai colocar grande parte dessas ações no mercado. E aí, consequentemente, a Copasa vai virar uma empresa com capital extremamente pulverizado. Claro que o governo sempre fica com pelo menos 10% ali e também com uma cláusula de o voto preponderante, né, que seria um voto qualificado nas decisões estratégicas da empresa. E a Copasa, que começou lá em 1963, ainda no governo Magalhães Pinto, quando foi criado lá a Companhia Mineira de Água e Esgoto, a Comag. Então começa tudo como Comag, lá em 1963, depois vai ampliando a sua participação para todo o estado de Minas Gerais, trabalhando sempre no tratamento da água e na coleta de esgoto. Em 1974, aí altera a razão social e aí passa a ser chamado, então, de Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Deixa de ser Comag e passa a ser Copasa. E também no ano de 2006, abre o capital e passa a ser uma sociedade anônima de capital aberto e agora também, além de trabalhar com o tratamento de água e a parte de esgoto, também trabalha com coleta, reciclagem e todo o tratamento do lixo. Atende praticamente ali todo o estado de Minas Gerais, 11 milhões e 800 mil pessoas que são atendidas pela Copasa. Mas para que a gente possa saber como que está a situação da empresa nesse momento, trago para vocês que os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do primeiro semestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Copasa. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui toda uma base histórica desde 2019, 2020, 21, 22 e terminando agora com o primeiro semestre de 2023. E quando nós temos uma base histórica aqui com pelo menos 4 exercícios, a gente consegue enxergar de onde a empresa está vindo, para onde a empresa está indo, através dos números apresentados nas demonstrações contábeis. Para que possamos entender o que é a Copasa, vamos começar lá pelo ano de 2019.
Dentro do balanço patrimonial, nós temos aqui o grupo do ativo, que são os bens e direitos, tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa. E esse ativo ele totaliza em 11 bilhões 528 milhões de reais lá em 2019. Todo o patrimônio da empresa vale 11 bilhões 528 milhões. E desse patrimônio, 5 bilhões 547 está alocado aqui como intangível. O que é esse intangível? Aqui, no caso da empresa, ela é uma concessionária de um serviço público, então ela tem o direito de explorar uma determinada concessão. E esse direito, ele é registrado aqui dentro do intangível, valendo, entre outros valores lá no intangível, 5 bilhões 547 milhões de reais. E nessa parte de cima nós temos o capital de giro, os recursos que a empresa usa no dia a dia para geração de sua receita e, consequentemente, geração do seu resultado. E esse capital de giro, que é o ativo circulante, fecha 2019 com 1 bilhão 842 milhões de reais. A empresa lá em 2019 tem em caixa 524 milhões de reais, 1 bilhão 187 milhões em contas a receber e completa aqui o grupo do ativo circulante os estoques num valor bem menor, que são os estoques para uso e consumo, não são estoques destinados à revenda. E dentro dos outros créditos aqui nós vamos ter os impostos a recuperar como valor preponderante. Chegando em 2020, a empresa ela praticamente se mantém estável aqui com 11 bilhões 772 milhões. E o capital de giro vai para 2 bilhões e 4, aumentando o volume de dinheiro em caixa para 805 milhões. E aqui o contas a receber fecha com uma pequena queda em 1 bilhão e 45 milhões de reais. Chegando em 2021, a empresa pula de 11.772 para 12.721. E desse crescimento de ativo, nós vamos observar aqui no ativo circulante uma elevação que vai agora para 2 bilhões 563 milhões. O volume de dinheiro em caixa agora passa de 1 bilhão e 300. Temos também aqui 1 bilhão em contas a receber e os estoques de 87 milhões e 165 milhões de outros créditos. Entrando em 2022, a empresa agora passa dos 13 bilhões, vai para 13 bilhões e 189 milhões. E o capital de giro uma pequena queda, fechando em 2.449. O volume de dinheiro em caixa reduz para 1 bilhão 122, aumenta aqui o contas a receber para 1 bilhão e 51. 6 meses depois, agora em junho de 2023, a empresa fecha com um ativo total de 13 bilhões 509 milhões de reais. E o capital de giro mantendo aqui uma estabilidade na faixa dos 2 bilhões e 400. Porém, com uma queda no volume de dinheiro em caixa para 766 milhões e um aumento no contas a receber que agora fecha em 1 bilhão 207. Então, o que nós observamos aqui nesse ativo da empresa? Que é uma empresa que ela vem crescendo passo a passo de 11.500 para 11.700, para 12.700, para 13.100, para 13.500, uma empresa que ela vem mantendo um ritmo de crescimento anual, né? E naturalmente que os recursos para que ela possa crescer também, os recursos eles são originados de duas fontes: capital próprio, representado pelo patrimônio líquido, e o capital de terceiros, representado pelo total do endividamento. E esse total de endividamento lá em 2019 era de 4 bilhões 785 milhões de reais, equivalente a 41,5% de todo o patrimônio da empresa. Já no ano de 2020, a dívida sobe para 5 bilhões 315, com um peso de 45,2%. Chegando em 2021, 5 bilhões 961, com 46,9%. Portanto, esse crescimento que nós vimos aqui de ativo, ele foi financiado então com a utilização de capital de terceiros e principalmente com a utilização de financiamentos de longo prazo, como é observado aqui nesse passivo não circulante. Chegando em 2022, aí a dívida estaciona na faixa dos 5 bilhões 900, porém o peso dela agora reduz para 45%. E fecha agora 2023 em junho com 5.928 e 43,9%. Portanto, a dívida que sai de 41 sobe para 45, para 46, retorna para 45 e agora volta para os 44, mantendo aqui uma certa regularidade no endividamento da empresa, variando entre 41 e 46% durante todo esse período analisado. E os resultados produzidos pela Copasa são observados aqui nessa demonstração de resultados do exercício, onde nós vamos ver o que a empresa gerou de receita e o que ela gastou, né, ao longo desse período e até chegar no seu lucro líquido. Em 2019, ela fatura 5 bilhões 157. Em 2020, 5 bilhões 343. 2021, 5 bilhões 894. Vai para 2022 com 6 bilhões 176.
E agora, em 6 meses do ano, acumula 3 bilhões e meio, 3.531 de faturamento, nos dando aqui uma projeção de pelo menos 7 bilhões de faturamento para 2023. Portanto, o faturamento da empresa ele vem aqui numa crescente, passo a passo também. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. Lucro líquido, lá em 2019, 754 milhões, em 2020, 816 milhões, em 2021, o lucro ele recua para 537 milhões e volta a crescer em 2022 para 843 milhões. E agora, em 6 meses, a empresa acumula 586 milhões de lucro, nos dando uma projeção de 1 bilhão 150 milhões de lucro, aproximadamente, para 2023. Então, assim como o faturamento ele vem crescendo passo a passo, o lucro da empresa, depois de ter passado por uma queda em 2021, volta a crescer em 2022 e vem mostrando aqui uma tendência de crescimento para 2023. Olhando agora de perto a situação financeira da Copasa, nesse gráfico aqui, nos dois gráficos, eu trago a liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, e a liquidez corrente, que mede apenas o curto prazo. Começando pela liquidez geral, sai com índice de 0,92, recua para 0,81, sobe para 0,93, vai para 1,03 e vai para 1,08. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,08. Quer dizer, paga toda a sua dívida com os recursos que ela tem no curto, médio e longo prazo. E ao olharmos apenas o curto prazo, esse índice sai com 1,65, cai para 1,44, reduz para 1,34, para 1,26 e agora fecha com 1,19. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Copasa dispõe de R$1,19, paga e sobra. Não é uma grande sobra financeira, mas é uma empresa que não passa aperto financeiro, tem o seu caixa extremamente equilibrado em relação às dívidas de curto prazo. Já o endividamento geral, nesse outro quadro aqui, nós vamos medir o tamanho e o comportamento da dívida da Copasa, que sai com 41,5%, sobe para 45,1%, sobe para 46,9% e daí recua para 45% e agora em 2023 recua para 43,9%. De tudo que a empresa tem, ela deve 43,9%. Já em termos de rentabilidade, nesse outro quadro aqui, temos alguns índices aqui que nos mostram o quanto que a empresa ganha, o quanto que ela ganha em relação ao que ela vende, que é a margem líquida, que sai com 14,6% em 2019, sobe para 15,3%, cai para 9,1%, em 2022 sobe para 13,6% e agora apresenta até um crescimento para 16,6%. De tudo aquilo que ela gera de receita, pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, sobra líquido e limpo para a empresa 16,6%. Já no gráfico do meio, nós temos a rentabilidade do ativo, que é o retorno sobre investimento feito dentro da atividade da empresa. E essa rentabilidade sai com 6,5%, sobe para 6,9%, cai para 4,2% e em 2022 fecha com 6,4%. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gera um ganho de 6,4%. O terceiro gráfico, ele mede mais o retorno dos acionistas. Quem tinha as ações da Copasa lá em 2019 teve um ganho de 11,2%. Em 2020, 12,6%. Em 2021, 7,9%. E agora em 2022, os acionistas tiveram um ganho de 11,63%. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui temos também alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Copasa vale patrimonialmente R$ 19,94. Porém, você compra uma ação da Copasa por R$ 18,12. Então, repare que o valor de mercado dela está abaixo do valor que ela efetivamente vale em termos patrimoniais, o que nos dá um preço por valor patrimonial, um PVP, de 0,91, mostrando que as ações da Copasa são vendidas com deságio de 9%. Lucro por ação, R$ 2,85 nos últimos 12 meses, o que dá uma rentabilidade para os acionistas de 15,73%. Dividendos por ação, em 2023, já distribuiu R$ 1,32 a título de dividendos. A relação preço/lucro, 6,36. Isso quer dizer, ao comprar as ações da Copasa, os acionistas vão levar um pouquinho mais de 6 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Lembrando que o PNL, quanto mais alto, mais cara é a ação. Quanto mais baixo, mais barata é a ação.
Free float, 43,84% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão do controlador. E o controlador, quem que é? O governo do estado de Minas Gerais, que inclusive nesse projeto de privatização, que já foi dado o início, né? Então a tendência é esse free float aqui de bem mais alto, né? Se tornar um índice bem mais alto. E o tag along da Copasa é de 100%. Isso quer dizer que se ela fosse vendida, seria garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento que fosse dado aos majoritários. Encerro aqui também trazendo esse quadro, mostrando aqui o comportamento do valor das ações da Copasa nos últimos 5 anos. E você vai ver que é uma ação que ela tem ali bastante oscilações. Tanto que lá em 2018, as ações eram cotadas na faixa de R$13. Ainda em 2018, elas sobem de patamar e vão lá para perto de R$20. Ao chegar em 2019, aí ela já está na faixa de R$23. Quando vem a pandemia, ela despenca. Aí quando ela despenca, ela volta para 12, passa o efeito inicial da pandemia, sobe novamente para 19, cai, e aí fica trafegando ali entre R$15, tem algumas oscilações para cima e para baixo ali, e aí termina 2021 cotada ali na faixa de R$12. E aí durante 2022 também você vê que ela vai tendo ali algumas oscilações, tanto que chega no final de 2022 no processo de elevação em R$15,60, no começo de 2023 cai e já se recupera. E aí ela chega a bater lá novamente na faixa dos R$20. E agora termina no dia da gravação desse vídeo aqui, no dia 1º de setembro, com a sua cotação na faixa de R$18,12. Então por aqui você vê quando que as ações da Copasa tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa S.A. Tá então, mais uma empresa conhecida, mais uma empresa analisada, Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. E aí, como a gente falou há pouco aqui a respeito da privatização, naturalmente que ela tem um processo longo, né, que começa ali desde o interesse do governo do estado, no caso de Minas Gerais é o Romeu Zema, desde o interesse na privatização, e agora vai ter que passar por todo um processo, vai para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem que aprovar a privatização, tem que votar favorável, aí vai para o Tribunal de Contas do Estado, vai para uma série de processos para preparar a privatização. Então, é muito difícil que ela ocorra num curto espaço de tempo, porque tem toda essa tramitação, depois aí tem toda aquela questão política que envolve, né, toda a questão de privatização aqui no Brasil. Então, vai ter toda uma trajetória. Mas quando as ações forem, né, postas à venda, que vão provavelmente pulverizar o capital, né? E aí então vai ter uma quantidade maior de ações circulando livremente no mercado, aumentando o free float dessa empresa. Mas o importante é sempre assim, que quando a gente vai fazer investimentos, mas será que na privatização vale a pena comprar, não vale a pena comprar? Sempre. Investimento se faz com critérios, né? E os critérios básicos sempre eles começam por saber se uma empresa é lucrativa, se não é lucrativa, por quê? Quando se investe, se busca retorno. Retorno só tem quando a empresa é lucrativa. Então, nós temos que analisar como que é a empresa em termos de lucratividade, como que está a sua situação econômica e financeira em termos de endividamento, situação financeira, capacidade de crescimento, enfim, uma série de fatores que a gente analisa, bem como também, aí, naturalmente, os demais indicadores relacionados às ações, ou como que está o PVP dessa empresa, qual é o tempo de retorno medido através do PL para determinar se uma empresa é cara ou barata. Enfim, tem todo um procedimento ali para você seguir, né, para fazer investimento sempre de forma consciente, de forma segura, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno. E aí só assim que a gente consegue construir um patrimônio. E esse patrimônio é para chegar no momento da sua vida, poder lhe garantir uma vida mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.